Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Há duas filosofias de vida. O humanismo, que é a filosofia centrada no homem, e o cristianismo, a filosofia de vida centrada em Cristo. E eu espero que você escolha o segundo caminho, que foi o segundo caminho que eu escolhi para a minha vida. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isto porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer da minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos em relação ao futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de vida, de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. É o texto de Jó, capítulo 12, versículo 10. Você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. Você não criou você mesmo. Certa vez, diz o pastor Rick Warren, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você e eu existamos. Você foi feito por Deus e para Ele. O texto de Romanos 11:36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você já pensou nisso? Seja sincero com você mesmo. Somente em Deus descobriremos nossa origem, identidade, significado, propósito, importância e destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para os seus propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Romanos capítulo 8, versículo 6.
Livros de autoajuda trazem-nos para uma perspectiva meramente egocêntrica, reforçam o nosso eu, e isso não é bom. Dê importância a seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Esta é a proposta da autoajuda, mas é uma aparência de sabedoria. Salmo 37:5 nos ensina isso. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram a verdadeira identidade. Romanos 12, versículo 2. Este não é um livro de autoajuda. Essas 42 semanas de uma vida com propósito não vão te levar pelo caminho da autoajuda. Vão te levar para o caminho de Deus. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que ele pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam, quando dizem: sempre pensei que a vida fosse... Querem dizer, este é o melhor palpite que posso dar a respeito da minha vida. O Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia na Northwestern Illinois University, escreveu certa vez que 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando qual é o sentido da vida, tempos depois publicaram as respostas num único livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia de qual era o propósito de sua vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. Trata-se da revelação, diferente da especulação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra, a Bíblia. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus e Ele vai lhe responder. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. O manual do proprietário que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar, o que esperar do futuro. Nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber disso em profundidade. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e de superficial.
Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. A Bíblia diz: muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, Ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. João 3,16. Esse texto apresenta 3 critérios para nosso propósito. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele, anterior à sua concepção. Seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista. Aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, foi dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrando na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns! Você está prestes a caminhar para a luz. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema da nossa reflexão de hoje: eu não sou o foco. Versículo para memorizar: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou em Deus e nele encontra o seu propósito. Colossenses 1:16. Pergunta para meditarmos: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Eu quero orar por você. Pai Celestial, que Teu Espírito Santo nos ensine nesta primeira lição que nós não fomos criados para viver para nós mesmos, mas fomos criados para viver para Deus, o nosso amado Pai, o nosso Criador, para o nosso irmão Jesus e para o Senhor Espírito Santo. Que isso se cumpra na nossa vida e se cumpra na vida de todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, o Pai te ama e eu também.